Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais 2 cafés aqui em Mantova. Já explicamos para vocês a nossa ligação aqui com essa cidade, com essa província. Se vocês ainda não viram esse vídeo, assistam lá, porque tem alguns pontos importantes, o porquê de algumas escolhas que fizemos até agora, nesse tempo em que vivemos aqui na Itália, que eu acho que acrescenta sobre essa discussão e talvez faça sentido também em sua história, na sua busca, na sua ligação com a Itália. Esse é um canal pequeno ainda, mas lá no Andiamo Europa, que é um canal já mais antiguinho, quase 8 anos, ali nós nunca fizemos nenhum tipo de propaganda, nunca direcionamos o nosso conteúdo para o tema da cidadania italiana. Não estou condenando quem o faça, estou falando das nossas escolhas. Se você jogar assim, cidadania italiana, vai aparecer mais empresas do que padarias em São Paulo. Eu acho que se fizer uma pesquisa ali, tá assim. Tem gente honesta que trabalha com isso, tem gente dedicada, tem gente que faz o seu trabalho adequadamente. Mas quando você tem muita gente fazendo a mesma coisa, nesse caso, uma gama de atravessadores que viram a facilidade em trabalhar com isso, acabam entrando no mercado. E aí, para um canal de YouTube direcionar isso, é um excelente propagador, né? Afinal, mostramos aqui belezas ou problemas ou situações e de repente a gente passa isso para as pessoas. Criam-se dificuldades ali pessoais, como se ninguém fosse capaz de resolver sozinho. Para quê? Para jogar para um assessor, para jogar para alguém que vai resolver o seu problema. É algo bastante temerário e que faz parte dessa ilustração toda do que nós estamos vendo nos dias de hoje. Então o que ocorre? A ineficiência do Estado italiano em atender a altíssima demanda. Para quem vive aqui, não é uma surpresa quando nós vemos toda essa ineficiência. Afinal, nós precisamos de alguns serviços públicos e que sofremos também em algumas situações. Falta de clareza, com falta de informações sobre o andamento do seu processo. E algo que a gente tem aqui assim, precisa fazer tal coisa com Roma, é complicado. Com a região já é bem melhor. E com o comune, dificilmente eu encontro problema. Mas a vida não é assim. Então, você precisa de um órgão aqui e acolá. E a gente vê que, infelizmente, o Estado italiano ele não ajuda muito nessas questões. E quantos sofrem com isso na questão do reconhecimento da cidadania italiana? Onde antes era só via consular, depois eles foram abrindo e abriram mal. Igual a lei de 1992, se a gente pensar, é uma lei antiquada também. Então é uma lei que ela é muito abrangente e acaba sendo problemática também. Fizeram com um pensamento de anos 1970, só que já estava ali em 1992 e logo depois veio a internet. Quando veio a internet, as pessoas começam a se conectar mais e as coisas começam a facilitar também nessa obtenção. Quando abrem outras possibilidades, eu não sei se por falta de estrutura, de falta de análise, dão margem, né, para a chegada de atravessadores ou de situações. As pessoas fazem ali os processos dentro da lei, na questão administrativa, só que, de certa forma, muitas passam pela imoralidade. Ou seja, as pessoas estão erradas? Não. O Estado está errado em permitir isso, que as pessoas venham para cá fingir que moram em Estado italiano. Então, esse fingir que mora aqui abriu brechas para tantas assessorias que têm as suas casas de mentira, onde colocam ali inúmeras pessoas que muitas vezes nem se conhecem, simplesmente para fingir que moram ali. Nem todas são assim, obviamente, e nem todas as pessoas fizeram também dessa forma. Não sei se inocentemente ou não, mas quando você faz algo que não está dentro de um valor interessante, isso vai prejudicar o outro lá na frente, né? Isso para qualquer tipo de coisa. Aí depois, com o advento da via judicial, que era utilizada mais para via materna, né? De uma lei horrível, né? Muito mal feita, afinal quem pleiteava o seu reconhecimento via materna não conseguia, porque isso não está previsto na lei. Aí eles processavam o Estado, e eu digo justamente, era uma via muito boa. Através dessa via entraram todos que processam o Estado por conta das filas do consulado. Então, assim, isso não ia dar certo ao longo do tempo. E os advogados sabiam disso e soltaram o processo, sabendo que o Estado italiano, que o judiciário italiano
não cumpriria com isso. Então, para eles, lógico que é super interessante toda essa ineficiência, porque se isso funcionasse perfeitamente, não existiriam nem atravessadores e nem os advogados aproveitadores desta situação. E eles continuam incentivando para que as pessoas processem o Estado durante esse decreto. Durante essa confusão toda, elas ainda querem criar jurisprudência em cima de uma situação incerta. Quem quer apostar com isso? Então as pessoas expõem a sua insatisfação com esse decreto que pode virar lei. Algumas situações são mesmo muito estranhas, esquisitas ali, do jeito que eles colocaram. A mais esquisita para mim é o cidadão italiano não poder passar a cidadania para os seus filhos ali. É uma coisa meio sem sentido ali. É uma diferenciação entre classe A e classe B de cidadão italiano. Mas isso pode passar. Não interessa se eu gosto, se você não gosta. Estamos falando aqui hoje com o decreto-lei. Isso é assim. Esperemos que emendas sejam feitas. Mas se você olhar ali, isso já vem sendo desenhado há alguns anos. E sempre ali pelo pessoal da direita. Isso nunca foi do agrado deles e agora eles estão aí se degladiando, né? Mas lembrando que isso é uma coalizão. Então, no fim das contas, é a Meloni que assina ali. Ela não se pronunciou e, como eu disse no outro vídeo, eu acho que não vai se pronunciar, mas ela que assina, tá, pessoal? Está sendo criado ali um jogo político terrível sobre cadeiras, inclusive. Mas muita coisa surgiu também no ano passado, no próprio Tribunal de Bolonha, quando eles simplesmente decidiram parar os processos por conta do número, né, elevado de processos, e também acabaram colocando ali um nó. Por que pessoas que têm os seus antenatos de 150 anos pleiteiam isso e o cidadão que nasceu aqui não é italiano porque ele é filho de um imigrante? Simplesmente foi colocado isso e eles pararam o tribunal. Isso já é um prelúdio para outras discussões que irão ocorrer. E aí o que nós vemos nisso tudo? Um debate horrível e xenófobo por parte de muitos brasileiros. Quando você vê um conteúdo, o cara falando assim, olha, a Europa vai virar muçulmana, a islamização, já se sabe que é um conteúdo de alguém que é xenófobo, já se sabe que é um conteúdo de alguém que não respeita as diferenças. Nós moramos aqui há alguns anos. Nunca nenhum muçulmano tentou me converter aqui, certo? Mas nós já tivemos várias visitas de cidadãos, eu digo brasileiros ou sei lá, reconhecidos, italianos, que foram lá tocar na nossa porta para a gente escutar alguma coisa sobre o evangelho, sobre alguma religião deles. Mandaram cartas até, assim, porque uma vez eu caí na besteira de atender por educação e aí recebi até cartas depois, assim, escritas à mão, me convidando para ir lá na situação deles, lá, assim, me colocando também como pecador, problemático, né? Claro que eu sou pecador, né, pessoal? Tá? Vocês estão vendo aqui. Mas enfim, uma coisa bem chata. Essa parte da religião, temos que lembrar que vivemos aqui em um Estado laico e isso está previsto na Constituição. Então, daqui eu encerro esse assunto da religião. Mas voltando aqui, a questão é que sabemos da ineficiência toda do Estado italiano, mas as pessoas que têm alguma influência, que têm algum acesso a um parlamentar, elas pouco falam assim, olha, é o seguinte, vocês estão ruins aí nessa situação, vocês estão péssimos, mas houve excessos que eu acho que foram causados também pela ineficiência de vocês, mas também por oportunismo. E a gente também quer eliminar esses caras. Por quê? Porque eles estão prejudicando a comunidade brasileira que é honesta, que pleiteia isso, muitas pessoas que podem vir aqui contribuir para o país. Então, assim, eu não vejo nada nesse aspecto. Eu não vejo nada sobre um desenho aqui de mudança, inclusive de assunção de problemas. Eu não vejo nada dessas ultracomunidades aí que se dizem influentes nessa questão da ligação do Brasil com a Itália, elas abertas para uma discussão geral com a comunidade sobre o que se pode fazer também, além das melhorias do Estado italiano, mas o que se pode fazer da parte dos brasileiros que pleiteiam é meio que colocar na política. É o seguinte, olha, nós queremos que vocês garantam serviços eficientes, rápidos, mas nós também vamos ficar atentos com os atravessadores, incentivar que as pessoas façam os seus processos ali via
agora não é consulado, mas via esse órgão aí que eles querem criar, que crie um órgão super eficiente, mas que eliminem todos os atravessadores que ganham dinheiro, fora os golpes, as situações também que foram feitas aí também junto com órgãos italianos. Tudo isso é uma máfia. Então toda essa máfia tem que ser eliminada. Está ali com os canais também que só falam disso, está ali também com aproveitadores, com gente que não quer falar nada de Itália, ela simplesmente quer vender esse serviço de modo desesperado. E algumas coisas eu acho que tem que entrar em um certo decoro com a Itália. É um desrespeito que se faz com esse país também. Quando a gente olha no Brasil, cartazes aí, vendendo cidadania italiana, como se fosse banana na feira. Então assim, é horrível. Eu tenho vergonha disso. Imaginem, pessoal, se nós víssemos ali um cartaz gigantesco com um passaporte brasileiro, um tonto segurando o passaporte e vendendo o nosso passaporte brasileiro, porque ele vai facilitar a sua vida para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo, para aquilo. Não porque você tem a sua raiz italiana, não, porque vai facilitar para isso, para aquilo. Lógico que se sabe que facilita, o passaporte italiano é muito forte. Olha o que as pessoas fazem com o nome do país. Até quem não é nacionalista como eu fica horrorizado. Se fosse com uma outra nação, eu também ficaria horrorizado. Falei, olha, Elisa, tem um cartaz ali, os caras estão colocando seja cidadão japonês hoje mesmo, seja cidadão alemão hoje mesmo. É o que fazem com a Itália. Com escritórios que mais parecem central ali de agência de viagens, as pessoas não gostam disso aqui. As pessoas acham, lógico, que elas querem aproveitar do nome da Itália para obter benefícios. Em meio a um problema sempre brotam outros, nunca brotam coisas lindas, né? É o que a gente viu durante a pandemia, com os aproveitadores que queriam rapelar o supermercado inteiro, o álcool gel, enfim, máscaras, né? A explosão da xenofobia, né? Como nós estamos vendo, essa é uma muito forte, como se a vida dos imigrantes fosse fácil. Discussões horríveis sobre a chegada, né, dos imigrantes e como eles chegam aqui a colar, como se eles chegassem aqui e ganhassem a cidadania italiana. E depois, a imigração ilegal realmente não é uma coisa boa, mas que deveria ser tratada de forma muito mais eficiente e diplomática através do governo, né, atual, que realmente não tem nenhum interesse ou capacidade de gestão. Antes era uma gritaria. Agora que eles estão no governo, nada fazem. É algo que parece que incomoda às vezes mais os brasileiros que vêm para cá do que os próprios italianos, né? Nós sempre fizemos lives aqui, nas ruas inclusive. Os nossos vídeos não tem teleprompter aqui também. A gente fala as coisas aqui para vocês mostrando a vida aqui, como, né, a situação, o cenário. Nunca tivemos problema algum. A Itália é um país super seguro, mas não é perfeito. Obviamente que não. Agora, tem gente que vive só no submundo, aí vive só naquele recorte, né? É como se a gente virasse aqui e tudo fosse igual essa parede aqui, fosse igual essa mureta, tudo fosse dessa cor, não tivesse profundidade a vida. E a vida dessas pessoas tem pouquíssima profundidade, dessas pessoas que simplesmente alardeiam problemas, que são xenófobas, que são preconceituosas, que são racistas e esquecem também que elas vêm, aí em sua maioria esses canais vêm da América do Sul, né? Vêm do Brasil. É isso, somos todos brasileiros, com seus problemas e as suas qualidades. Enfim, nisso tudo falta mesmo uma conversa, uma assunção maior dos problemas. Muitas coisas irão mudar, né, com emendas e tal, mas poderiam mudar não prejudicando tantas pessoas. Mas isso eu não estou vendo esse desenho não, porque muitas pessoas que têm acesso a esses parlamentares, a esses políticos, também têm os seus interesses e algumas assessorias, mas que fazem um estrago suficiente para fazer terra arrasada, elas são responsáveis junto com advogados, junto com profissionais que não são profissionais e que acabam prejudicando a vida de todo mundo por aqui. E aí, se não discutir o papel dessas assessorias aqui nesse processo, se cai esse decreto-lei, vamos supor que não seja aprovado, que não seja discutido, que eu acho que vai ser discutido, ou ele é aprovado ou não, mas ele não vai cair porque não vai ser discutido. Vamos supor que ele não seja aprovado. Sabe o que vai acontecer? Daqui a 2 anos aparece um outro projeto de lei. É assim, porque o judiciário vai continuar sendo abarrotado, os processos administrativos continuarão com problemas, devido à alta demanda. Eu acho que não vão fazer muito esforço para melhorar isso. Sei que muita gente está desesperada,
né? Muita gente que promete datas, promete prazos. Essas empresas talvez tenham que procurar outra atividade para oferecer, porque elas não vão ter mais a necessidade de existir. Vamos ver como que vai ser esse negócio aí. Nós vamos comentar aqui com vocês, né, com as atualizações. E lembrando, pessoal, eu convido para que vocês comentem e participem, sempre com educação, sempre com respeito, sem teorias de algo que não existe. Não vem falando do imigrante, fala de você, não vem falando do outro. Fala da situação que ocorre aqui. Não vem com essa de italiano, não precisa aprender italiano. Não venham com mantras que as pessoas passam para vocês, porque isso não tem o menor sentido para o italiano e nunca teve. A discussão tem que começar de um certo nível. E depois, pessoal, é o que nós falamos no vídeo anterior. Quer participar disso? Quer participar da vida italiana em si? Você não precisa morar aqui, mas participe da Itália, participe com discussões, se engrandeça culturalmente, se engrandeça nas informações e entenda que a Itália não é a mesma de 100, 150 anos atrás. A Itália mudou muito e é importante que as pessoas se atualizem. Isso é fundamental para que a Itália e o italiano que nasceu na Itália, se assim vocês querem, eles entendam que existem pessoas interessadas também nesse país e nessa cultura. É isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de todos e nos vemos no próximo vídeo aqui no Dois Cafés. Tchau, tchau.